Olha nós aqui outra vez. Mais uma orquídea diferente. Para quem, mesmo que não tenha, já vai aprendendo como é que se cultiva, né? Porque muitas vezes a gente se prende muito a Cattleya, Phalaenopsis, Denfal, e esquece das outras, né? Orquídeas que são belíssimas. Querem ter, tem o Cattleyas, tem o Phalaenopsis. Phalaenopsis é uma planta que eu não quero mais não. Eu tinha 4, uma morreu, 2 estão bonitas ali, estão enraizando, tem uma pequenininha ali. Mas eu não quero mais não. Essa planta eu não quero mais não. Ela é muito melindrosa, chatinha de ficar cultivando. Tem que ter um atendimento mais prioritário para ela. E eu aconselho vocês, né, a terem variedades, né? Já disse para vocês até no outro vídeo que eu tenho aqui uma diversidade de uma centena de diferentes plantas aqui. E cultivo tudo nesse meu espacinho aqui. Tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gôngoras. Que é mais uma, né, que serviu de pagamento do meu serviço lá que eu fiz. Então eu tenho gôngora, eu tenho catacétum ali e ainda tenho intermédia para plantar, que também vou fazer vídeos. Mesmo que eu já tenha no canal, eu quero mostrar para vocês. Porque muita gente está chegando agora e não está vendo os vídeos anteriores. Então eu já vou reforçando, né, a explicação. E os meus catacétums, as minhas gôngoras, tudo que eu mostro aqui que eu planto, eu mostro o resultado após elas virem brotação, virem floração, virem tudo. Então eu não deixo passar batido. E quando acontece alguma coisa eu venho e mostro. Que nem o meu Thyrsiflorum, eu descartei, joguei fora. Porque começou a amarelar mais bulbos. E antes que eu acabasse contaminando mais alguma outra orquídea, eu resolvi tirar, ensacar, jogar no lixo, jogar fora, esquecer daquela planta e vida que segue, ok? Do que eu ficar sofrendo ou tendo que, como que se diz? Eu tendo que ficar temeroso com outras plantas. Então como é que eu vou plantar aqui? Eu peguei um vasinho muito furado, tá? Furado embaixo, furado nas laterais. Eu estou colocando alguns pedacinhos de toquinhos. Eu já ensinei até no canal que para mim é o melhor substrato que existe de uma orquídea, é esse aqui. Para quem quer plantar em cachepô, vasinho, entendeu? Esse é o melhor substrato que tem. Eu estou colocando alguns aqui, um pouquinho lá no fundo, e vou me utilizar, além desse substrato, eu vou me utilizar do meu substrato à base de brita, cascas, e coloquei um pouquinho de esfagno, coisa que eu não faço mais no meu substrato geral. Mas quando a planta necessita, eu coloco um pouquinho mais de esfagno, ok? E a gôngora necessita um pouquinho, mas nada de excesso. É alguns pedacinhos aqui só para manter uma certa umidade para essa planta, ok? Então eu vou plantar essa gôngora aqui, que eu poderia estar fazendo até 2 plantas dela. Mas ó, porque ela tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10 bulbos. Eu poderia estar fazendo um corte nessa planta, mas não vou fazer não. Vou deixar ela aqui, porque os bulbos de trás já estão até meio amarelados aqui, ó. Vou deixar eles como nutriente para a própria planta, porque a própria planta, os brotos da frente, esses bulbos que vão ser descartados pela própria planta, que vão secar, murchar e serem descartados, enquanto ele tiver água, nutriente dentro, os brotos da frente vão se utilizando dessa água e nutriente desses bulbos traseiros, tá ok? Então vamos lá. Coloquei alguns toquinhos no fundo, serviu de sistema de dreno e de substrato também. Agora eu vou colocar a minha planta de uma maneira que ela fique flutuante. Flutuante seria o quê? Ela fique na borda do vaso, ela fique um pouquinho acima, assim, ó. Um pouquinho acima, que eu aconselho todo plantio ser feito assim. Não enfiar a planta lá embaixo, ficar tuchando até chegar quase no bulbo aqui, não. Deixa um pouquinho para cima. Vocês vão ter mais oportunidade de não apodrecer rizoma e nem bulbo dessas plantas. Tá ok? Então vamos lá. Esse aqui é um plantio que vai ser rápido, não vai ser tão demorado como foi o da Brassávula, mas esse aqui vai ser bem mais rápido. Coloquei isso aqui. Essa é uma gôngora. Como eu sei que esses bulbos de trás não vão florescer, eu vou encostá-la bem aqui, ó. Aí os que estão com broto, que está com esse broto aqui, ó, vai ficar quase que ao centro do vaso.
Porque esses de trás aqui dificilmente vão soltar broto. Então eu confio mais que ela continue brotando aqui nesses bulbos. Pode ser para um lado, pode ser para frente, entendeu? Mas nesses bulbos dianteiros. Então eu vou colocar ela mais centrada, tá ok? E vou colocá-la na altura que eu quero e vou carregar substrato aqui nela. Base de brita, carvão, caco de telha, casca de macadâmia, casca de coco e um pouquinho de espagno nesta situação dessa planta. Nas outras plantas não estou colocando mais espagno no meio do meu substrato. Não estou me utilizando. Estou me utilizando só por ser uma gôngora. Tá ok? Estou plantando aqui já. Eu aperto sempre nas bordas do vaso para que o substrato aperte a planta no meio, chegue próximo às raízes e cubra o vão que fica entre as raízes. E aqui eu vou colocando meu substrato e dando um aperto sempre na borda. Vou completar aqui atrás que não entrou o substrato. Espero que esteja ajudando meus vídeos. Às vezes eu falo pra caramba, né, gente? Eu sei que às vezes eu falo pra caramba, poderia ser um vídeo mais curto. Eu tô tentando, né? Mas quando eu começo a conversar com vocês, eu acho bacana ficar explicando, ficar contando o que pode vir a acontecer com a planta, tudo. Tudo é em função de ajudar vocês e vocês terem sucesso. Sucesso, essa é a minha intenção, gente. É sucesso de vocês. Tá ok? Olha aqui, ó. Plantio simples, rápido. Mais fácil que... É mais fácil que andar pra frente, gente. Isso aqui. O que eu fiz? Coloquei alguns toquinhos no fundo e depois eu deixei a planta acima do vaso, ó. Pode reparar que aqui é a borda do vaso, a planta está acima. Coloquei o meu substrato e fui apertando nas bordas para calçar e está plantada a minha gôngora. Olha aqui, ó. Uma bela gôngora, bela muda de gôngora. Tinha muitos bulbos aqui que eu poderia fazer corte, mas esses bulbos depois ia apodrecer porque eu não ia conseguir tirar a muda deles não. Então já resolvi deixá-los aqui como nutrição para os bulbos dianteiros. Depois eles vão murchar, secar, entendeu? Eles secam porque a própria planta suga, como eles vão ser descartados, ela suga para aproveitar a água que tem nesses bulbos e a nutrição que ainda é armazenado dentro deles. Depois ela descarta e depois começa a vir uma brotação muito forte aqui, porque ela vai ter bastante nutriente. Deu para entender? Então é isso aqui, ó. Vamos falar um pouquinho rapidez sobre gôngoras. Eu já tenho até no canal aí, mas é como eu falei, tem muita gente chegando agora, graças a Deus, então o pessoal tá me dando um pouco de... como se diz, estão confiando mais. E eu espero não decepcionar ninguém. E eu não vou decepcionar. Porque a minha intenção aqui é falar a verdade, mostrar o cultivo simples e que dá sucesso. A gôngora, muitas vezes encontrada em matas úmidas, beira de riachos, cascatas, corredeiras, alagados, mas sempre em lugares úmidos. Por isso ela necessita um pouquinho mais de umidade, mas nada de encharcamento nessa planta. Esta planta, por ter uma folha fina, parece folha de almeirão, eu sugiro não, o correto é 70% luminosidade de micro-orquídeas, sem incidência de sol, senão ela queima. É que nem a gomesa. Eu coloquei a minha gomesa de volta no lugar dela e eu tinha tirado uma planta que ficava acima dela, a clande, que ficava cobrindo. Entrou um raio de sol, abriu uma queimadura aqui nela, aqui numa folhinha, tá lá marcado assim. Quando eu falei, pô, mas por que não queimava e agora tá queimando? Aí eu lembrei que eu tirei a clande que fazia a cobertura dela para os raios de sol não chegar diretamente nela, e acabou entrando raio de sol e a queimou. Mas nada que foi ruim não, só queimou uma folhinha só que está lá. Depois automaticamente, quando aquela pontinha secar, eu corto. Ela está muito bonita e muito vigorosa. Então esta planta aqui, a gôngora, eu sugiro que vocês plantem. Ela vai começar a soltar raízes aqui, ó, espigar raiz, que nem cataceto quando começa a soltar raízes para fora assim. Ela vai soltar do mesmo jeito. Requer um pouco de umidade, mas nada de encharcamento. Molhou, espera secar, molha de novo, espera secar, molha de novo, e mantenham ela numa luminosidade. Quando eu faço assim, ó, é onde eu estou. Ó, reparem, não tem entrada de sol.
Não tem raios de sol. Embora muitas vezes aqui entra um pouquinho de raio de sol. Quando o sol passa aqui, mas é muito rápido. Entendeu? Então eles entram aqui. E dá uma energizada nas plantas, né? Aquele raio bem levinho, nada forte. Tá? Então essa planta necessita de 70% de luminosidade, um lugar arejado e com umidade ambiente. Nada de manter essa planta em lugar muito seco. Tá ok? Mas nada, quando eu falo muito seco, não é o substrato molhado. É um lugar onde tenha um pouco de plantas ao redor, que conforme você rega, aquelas plantas se mantêm um pouco molhadas, aquela umidade evapora e vai deixando o clima, né, o microclima dessas orquídeas, sempre com uma umidade ambiente, produzidas por elas mesmas. Tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa famosa gôngora. Essa é a bufônia. Tá? Essa aqui eu já devo ter. Eu tenho mais, eu consegui mais essa. Eu tenho mais umas 5. Eu devo ter entre 5 e 6 gôngoras. Mas é que eu não fico cortando planta, sabe? Não sou muito chegado, não. Eu prefiro deixar os bulbinhos aqui para servir de nutrição para os bulbos da frente. Aí quando ela vier bem vigorosa, aí sim, aí eu faço um corte. Aí como esses bulbos aqui, ó, não tem mais nem folha, já estão amarelando para secar, ó, mas não estão com doença. Eles estão duros, ó. Mas eles estão servindo de nutrição para esses bulbos dianteiros. Entendeu? Aí eu tenho um cataceto ali que está bem carregado de bulbo, aquele eu vou fazer um corte. Entendeu? Eu vou deixar pelo menos 4, 5 bulbos e vou fazer um corte. E aí eu mostro para vocês, que eu vou mostrar para vocês e vou plantar o cataceto no tubinho que eu ensinei vocês a fazer com uma petzinha embaixo, ó, um pedacinho de pet aqui, ó, daquelas garrafinhas mini. Faz o tubo, enche de espágno, ó, tá vendo? Tá com espágno, cascas, um pouquinho de fibra de xaxim, que eu peguei umas pedacinhos e coloquei aqui no meio, mas ele tem mais espágno. E esse pedacinho aqui, ó, não fiz furo nenhum. Ele vai se manter cheio d'água, mas ele está cheio de espágno. Então, conforme vai secando aqui em cima, essa umidade vai subindo e o cataceto vai tendo umidade, que o cataceto bebe água pra caramba. Tá bom? Mas não quer dizer que você tem que manter ele sempre encharcado. É isso aí, meu povo. Espero ter ajudado vocês, mostrando mais um tipo de orquídea, mais uma espécie de orquídeas, fugindo do tradicional de todo mundo, que é ficar mostrando Catleya, ficar mostrando Phalaenopsis, ficar mostrando Neifal. Quem quer ser orquidófilo tem que aprender que existem outros tipos de orquídeas. E cada um tem a sua beleza, sabe? Então, essa daqui é muito bonita, já mostrei para vocês aqui, é a gôngora, chamada de orquídea carambola. Aí eu vou falar, por que carambola, Luiz? Para quem não assistiu o vídeo. Dá uma olhada no bulbo aí, gente. Olha aí. Se isso aqui não tivesse folha, não era uma carambola? Olha os bulbos. Todo estriado, igualzinho a carambola. Ou também chamada de orquídea dragão, porque ela dá um cacho longo, cheios de dragõezinhos, que uns chamam de passarinho. O pessoal costuma chamar de orquídea dragão, porque parece mesmo um dragão, porque tem, até na cabeça tem 2 dentões assim, parece que ele está pousando com a bocona aberta. Muito bonitas, orquídea dragão ou orquídea passarinho, mas quem não tem floração e quer saber qual é uma gôngora, olhou para a planta, o bulbo parece uma carambola idêntica. Até quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando no tom amarelado da carambola. Até umas manchinhas marrons assim. É igualzinho a carambola. Aí vocês vão falar, pô, essa é a gôngora. Tá ok? É um jeito muito fácil de identificar. É bater o olho, é uma gôngora. Entendeu? Mas ela é muito idêntica, muito idêntica. Não confundo com a bifrenária, tá? Essa daqui tem várias estrias. A bifrenária ela divide os gomos dela, assim, também tem estrias, mas é bem espaçados. Essa não, é riscadinho, igual uma carambola. Tá ok? Então esse aqui, ó. Nossa gôngora. Tá aqui. Aqui depois eu coloco um penduradorzinho, vou pendurar, porque eu gosto das minhas orquídeas penduradas, principalmente as que soltam cacho. E vocês querem ter muita raiz pendurada, comecem a pendurar os vasos de vocês, cachepôs, toquinho, que vocês vão ver raiz para tudo quanto é lá, não vai ficar mais se apegando a essas imaginações que faz. Quer sua raiz, quer sua planta muito enraizada, faça isso. Mentira. Quer sua planta enraizada? Pendura ela. Pendura ela.
Deixa ela pendurada. Quando ela começar a soltar aqui raiz aqui para fora, ela vai começar a escorrer aqui. Porque uma planta num vaso, quando vocês arrancam, às vezes sai aquela circunferência toda, porque ela não tem para onde correr, onde se libertar. Ela estando pendurada, ela saiu aqui fora, opa, tenho liberdade. Aí ela começa a correr. Entendeu? Aí depois de um tempo, quando ela está muito na bancada, ela se solta ou sai pelos furinhos e acaba agarrando na bancada, mas uma quantidade muito menor do que ela estivesse pendurada. Ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Vamos ajudar o som? Like, comentários, sugestões. E para quem for novo, seja muito bem-vindo. Chega aí, vão sentar na nossa sala aqui de bate-papo e conversar muito sobre aquilo. Ok? Sejam muito bem-vindos. Ok? E desculpem se algumas vezes eu critico aí, que nem tem os faça isso, faça aquilo, o que diz que planta não precisa de nada. Não precisa de nada, eu não sei por que ele faz tanta coisa nas dele. Não precisa de adubo, não precisa, se cura sozinha, toquinho não tem tanino, madeira não tem tanino, é só pôr qualquer madeira no balde que sai água marrom. Tem muito o que aprender, garoto. Muito o que aprender, meu pai do céu. E centenas de milhões seguindo esse tipo de, vamos dizer assim, analfabeto da orquidofilia metida universitária. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Valeu!